agradecemos, louvamos o Teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Queremos te pedir, Senhor, vem derramar da Tua graça, do Teu poder, Senhor, abrindo o nosso entendimento, que possamos cada dia mais conhecer a Tua palavra. Ó Deus querido, nesse propósito do Apocalipse, Senhor, que possamos, ó Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Deus eterno e soberano, vem ajudar a cada um, Senhor, nesta noite. Eu te peço nesta hora e desejar, agradeço a Ti, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. E vamos lá. Virou moda agora, hein? Cadê a pastora Francisca? Então vamos lá para Apocalipse capítulo 6. No 6. Deixa eu... Dá para enxergar mais ou menos aí? É que se eu apagar a luz aqui, daí eu que não enxergo. Deixa eu... Tá no WhatsApp, né, que eu mandei. Mas deixa eu só fazer aqui para ficar mais fácil de vocês se localizarem. Então vamos lá. A regra do tempo aqui é o tempo que a gente vai ver isso dentro da escatologia, tá? Que nós vamos tratar de todos esses assuntos das 69 semanas. Então falta uma semana, como nós falamos na aula passada. Então faltam 3 anos e meio da grande tribulação, e depois mais 3 anos e meio, que vai ser os 7 anos, completando a última semana de Daniel, tá? Essa parte nós vamos estar comentando em escatologia. Daí nós vamos entrar em muitos detalhes para a gente compreender realmente todos os pontos que indicam que o Apocalipse está para acontecer, tá? Agora, o que eu falei, nós vamos ter uma visão do que vai acontecer. O que acontece no Apocalipse é justamente aqui, ó, tá? O arrebatamento da igreja, ok? Então eu vou marcar aqui, ó, arrebatamento. Qual a igreja mesmo? Qual a igreja que vai ser arrebatada? Filadélfia. A igreja de Filadélfia será arrebatada. Então nós temos o arrebatamento. A partir do momento que a igreja é arrebatada, começa a contagem do relógio, então quer dizer, mais 7 anos, tá? Dentro desses 7 anos, vamos colocar aqui, vai ocorrer justamente a vinda de Jesus. Ah, mas no arrebatamento Jesus não vem? A gente chama isso de parousia, tá? Ou seja, Jesus virá até as nuvens para receber a sua igreja, tá? Então essa volta de Cristo que a gente sempre fala é na verdade a parousia, que é justamente Jesus vem até as nuvens e vai arrebatar a sua igreja. Aí vai ocorrer o que a gente chama de 7 anos da tribulação. E nesses 7 anos da tribulação, a gente sabe que vai estar dividido em 2 partes, tá? Por quê? Aqui vai ocorrer o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento, Jesus vai descer até a terra ou não? Não. Nesse segundo arrebatamento, Jesus nem sequer se põe a mão para vir buscar. Ele já vomitou, não foi? Que é a igreja de Laodiceia. Só que tem mais uma que estará junto agregado, tá? Então nesse segundo arrebatamento, por que há tanta confusão? O arrebatamento vai ser antes, vai ser depois, vai ser no meio? Na realidade vai ter o primeiro arrebatamento e o segundo arrebatamento, que vai ocorrer no meio da grande tribulação, tá? Não se preocupe, porque eu vou mostrar isso dentro do Apocalipse, tá? Então, nesse segundo arrebatamento, Jesus vai levar a outra metade da igreja que ficou, tá? E aí, então nós estamos falando aqui dessas fases e a vinda de Jesus, e após aqui haverá um milênio, tá? Então, essa vinda de Jesus é para os judeus ou os judeus já subiram no meio? Eles nem vão, né? Ou vai, não vai, será que fica? Vai? Acho que ainda tem Já eu vou responder. Vai.
Já já vou responder, porque nós vamos ver isso dentro do Apocalipse. Tá? E Jesus vai dar com detalhes para nós. Então, o que vai ocorrer? Nesses 7 anos, vai estar dividido em 3 anos e meio de um lado, 3 anos e meio do outro. Tá? Que são os 3 anos e meio da tribulação, aqui um período depois da grande tribulação. Agora, os fatos que vão ocorrer a partir do capítulo 6, ele vai narrar não só as coisas que vão acontecer, que a gente pode dizer que isso será aqui na terra, tá? Isso aqui vai ocorrer na terra, só que ele também vai mostrar para nós o céu. Só que o céu não tem como eu datar. Tá? Vou colocar aqui como quarto céu, porque depois nós iremos para o quinto céu. Tá? Não dá para datar, por quê? Aqui nós temos o tempo, aqui nós temos o relógio, aqui nós temos os anos. No céu, como que mede o tempo no céu? Se é espiritual. Um exemplo disso, como o caso de João, ele foi arrebatado, a visão que ele tem poderia ter acontecido numa noite. Toda essa visão. Mas a gente percebe que pelo menos não foi uma vez só, foram várias vezes. E nesse meio tempo, ele teve uma visão extraordinária. Quanto tempo passou isso no céu com ele, nós não sabemos. Por exemplo, pode ter passado 1 hora, 2 horas aqui na terra. Porque o tempo na terra é diferente do que está na glória. Ok? Deu para entender? Que vamos falar, vai subir uma multidão aqui, não vai? E essa multidão vai receber o galardão pelo que fez. Então agora imagine Jesus em 3 anos e meio passar o galardão para todos. E vai passar a vida de todo mundo. Aquele vídeo vida, né? O vídeo vida de todos. Tudo que aconteceu, então os fatos que você fez, você vai receber o seu galardão. Em 3 anos e meio, impossível aos nossos olhos terrenos. Mas na glória, lá no céu, o tempo é dele. Quem é o dono do tempo? O Senhor, ele é o tempo. Então, no espiritual, o tempo é outro, ok? Eu vou deixar o céu aqui, para a gente poder acompanhar. Então agora, nós vamos seguir, basicamente, aquilo que o Apocalipse vai nos mostrar. O problema maior é que assim, há fatos que vão ocorrer a partir de agora, que serão nesse período. De repente, vocês vão perceber que ele já está falando daqui. De repente, ele vai falar daqui. E de repente, ele vai falar em 2 capítulos a mesma coisa, na mesma situação, no mesmo lugar. Você vai falar, mas como assim? Não é culpa de João. O que ele via, ele escrevia. Por quê? O que acontece é que aqui na terra você consegue determinar o tempo. Na glória, não dá. E a visão que ele tem é de passado, presente e futuro, tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. Conforme as visões iam acontecendo, ele ia anotando. Então não tem como nós colocarmos assim, do capítulo 6 até o capítulo 19, é o que vai acontecer certinho. Não. Por quê? Há visões que vão ocorrer no meio do caminho, que foi do passado. Tem visões que é do futuro. Tem visões que ele está vendo no milênio. Tem visões que ele está vendo lá antes ainda de Adão. Coisas bem anteriores. Então, isso tudo ao mesmo tempo. É como assim, eu estou vamos dizer assim, numa plataforma gigantesca espiritual, que quando eu olho para lá, eu vejo toda a régua do tempo e tudo que aconteceu no passado. Eu olho para cá, eu vejo toda a régua do tempo e também do futuro, porque ele foi colocado no meio desse tempo. Para a visão carnal e terrena como nós, João ainda tenta, vamos assim dizer, marcar esse período, mas é difícil. E ele diz assim, houve um silêncio por quase meia hora. É o tempo que ele acha que foi, que ele acreditou que era. Mas ele não estava com um reloginho de pulso lá para medir o tempo. Mas é a sensação que ele teve. Será que foi meia hora? Ou será que foi mais? Dentro do tempo espiritual? Nós não sabemos. Então, tudo vai ocorrer nesse período aqui e nós vamos entrar em detalhes. Então, por isso que em Apocalipse nós não podemos chegar assim, em ordem cronológica. Não. Ele está em ordem e nós precisamos colocar ela na ordem correta. Tá? Então, vamos lá.
capítulo 6. A abertura dos primeiros 6 selos, que a gente viu na aula passada. Jesus recebe o rolo e agora ele vai abrir os selos. Tá? Esses selos que serão abertos vão ocorrer eventos, tanto no céu como na terra. Cada selo vai representar uma coisa. Então vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Então quer dizer, João agora é convocado a ver o que vai acontecer. Lembrando que os 4 anjos que eu falei, a gente vai verificar daqui a pouquinho que realmente são anjos, tá? Eu falo daqui a pouquinho porque eu espero chegar até lá na frente. Verso 2. E olhei, eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Lembrando, simbologia. Tá? A visão que ele tem é uma simbologia do que ele realmente vai acontecer sobre o planeta. Porque o que acontece? Com o arrebatamento que ocorreu lá no capítulo 4, agora no capítulo 6, a abertura do selo, certo? Essa abertura do selo vai começar o início do quê? Da grande tribulação, tá? Então essa grande tribulação já começa com esse cavalo branco. O cavalo branco representa o quê? Cavalo na época representava força, poder, quer dizer, batalha, o início de uma batalha, que agora vai começar iniciando. Cavalo branco. O cavalo branco ele representa paz. E vocês vão ver por quê. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz. Ou seja, o segundo cavalo vai ir lá retirar o quê? A paz. Que o primeiro colocou. Deu para entender? Então o cavalo branco representa a paz. O que vai começar a acontecer? A partir daqui, com o arrebatamento da igreja, o anticristo vai começar a reinar. Vamos tratar da seguinte forma. Haverá, como muitos gostam de dizer, haverá 3 anos e meio de paz. Paz para aqueles que aceitarem o anticristo, o Messias que agora virá. Porque ele vai se auto-intitular o Messias. Então para esses vai ser paz. Mas para aqueles que ficaram no arrebatamento, que viram as pessoas subirem e eles ficarem, que desapareceram do lado deles, e aí eles vão ter um testemunho dizendo, agora sim, o pastor Marcelo falou que quando realmente a igreja subisse, a gente tinha que agora fazer o que mesmo? Chorar. Pregar o evangelho. E morrer. Por quê? Nós temos que lutar contra o anticristo. Ô pastor, nesse intervalo aí, porque o Espírito Santo está com nós, depois que Jesus subiu, nesse aí o Espírito Santo... Gente, essa é uma boa pergunta, que essa é uma questão que todo mundo coloca. O Espírito Santo subiu, a pregação agora, quem pregar vai ter mais valor, sabe? Não tem mais aquela coisa. Não, esquece. O Espírito Santo é o quê? O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Deus. O Espírito Santo é? Deus. Se eu tirar ele daqui e falar que ele não está mais aqui, ele é onipresente? Não. Então ele vai continuar aqui? Vai. Ele é onipresente, ele é Deus. Vai ser tirado a paz. O que vai acontecer é o seguinte: as manifestações do Espírito Santo que ocorrem hoje vai continuar. Por quê? Porque não são do Espírito Santo. Você não subiu. Ou seja, vai ter profecia? Vai ter um monte de profeta aqui que ficou. Vai ter um monte de rodopio que vai continuar aqui rodopiando. E é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, essa manifestação, esse poder que começou lá em Atos dos Apóstolos, cessou. E aí quem ficar vai ver.
E Então, realmente esse aquilo que estava acontecendo já era. Então esse poder da manifestação do Espírito Santo vai cessar Sim. nos 3 anos e meio. Mas aqui nesse período, a igreja que ficou, ela também terá poder. Ela terá poder, principalmente como de Elias, capaz de profetizar e falar para a chuva não descer. Tá? É o único poder que a gente consegue perceber dentro da questão. E eles vão continuar pregando. Mas essa manifestação do que vai acontecer, meu irmão, Deus tem uma palavra para você, né? Acabou. Acabou. Porque a luta agora não é mais contra a questão da carne ou espírito aqui na terra, vai ser contra o anticristo. Então essa questão de vocês agora vão ter poder para ser abençoado, vai ter prosperidade na vida de vocês. Mentira, porque o anticristo vai arrancar tudo isso de vocês. Para quem ficar. Quem ficar. Ai, melhorou. Desculpa aí. Daí melhorou. Ou seja, para quem ficar, vai ficar uma situação difícil. Então essa manifestação do falar em línguas, das situações que hoje a gente observa, possivelmente já não haverá mais. Mas o que eu digo? Vai continuar. Vai continuar porque não é do Espírito Santo. O que muito acontece hoje não é do Espírito Santo. E é o que a gente observa. Então, a hora do arrebatamento, essa manifestação do Espírito Santo, isso já não vai mais acontecer. Tá? O falar em línguas, os dons espirituais, de cura, de fé, essas coisas todas, tudo isso cessará. O que ficará, sim, a profecia, porque aqueles que pregarem, vai acontecer. Tá? Isso que a gente vai observar agora no Apocalipse. Okay? Mas o Espírito Santo, ele continua na terra, porque ele é Deus. Lembra quando nós mostramos no quadro, apresentando Deus como ele é, tudo está nele, então não tem como fugir. Tá? Até o Hades, está onde? Nele. E o inferno vai ficar onde? Mas vamos lá. Então agora abre o segundo selo, vai o animal vermelho. Animal, cavalo. Cavalo vermelho. E o cavalo vermelho está dizendo: retirará a paz, tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, o que vai ocorrer? Começou o período de paz, que nós não sabemos o quanto isso vai ser, mas nesse meio tempo também vai haver guerra. É um lutando contra o outro. Primeiro, por que vai haver paz? O povo que mais come na terra vai subir arrebatado. Não é? Que pensa no povo que come? Vai subir, o povo comilão sobe. Então vai sobrar comida. Vai sobrar casa. Vai sobrar carro. Vai sobrar refrigerante a rodo. Não é? Então, quer dizer, essa situação no mundo vai ficar realmente, totalmente agora, à disposição das pessoas que aqui ficarem. Então, aquele que não tem casa vai conseguir a casa do crente, vai morar lá na casa do crente. Aquele que foi arrebatado. Porque aquele que não foi vai ficar tão nervoso. Porque, onde eu pisei a planta do meu pneu, ninguém toma posse. Então, essas situações vai causar o quê? Guerras. Tá? Então, o primeiro período será um período de paz e depois o período de guerra. Mas vamos lá. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o... Esse cavalo preto representa o quê? Fome. Por causa da guerra haverá fome. E uma coisa que a gente sabe, por exemplo, uma bomba atômica, a bomba atômica que caiu em Hiroshima e Nagasaki lá, a primeira de Hiroshima, quando ela desce, 500 metros de distância do chão, ela explodiu. Ela explodiu no ar. E a explosão dela foi tão forte que dá quase 5 vezes a temperatura do Sol. Ou seja, não existiu nem sequer corpos. Evaporou. Então, quer dizer, as pessoas não precisaram nem enterrar os seus parentes porque
só sobrou pó. Justamente por causa da queima do plutônio. Plutônio não, do urânio. E aí você tem assim uma explosão e acaba a destruição. Aí em Pedro ele fala assim que chamas ardentes virão arrebentando tudo. Então quer dizer, essas chamas vão queimar não só as pessoas, mas também territórios, plantações. Então vai começar a existir o quê? Fome sobre a face da terra. E ali, além disso, essa fome também será causada nos cristãos. Por quê? Aqueles que ficaram. Porque se você não tiver o sinal da besta, você não poderá comprar, não poderá comer. A água será um item valioso. Para nós aqui parece que a água é tão tranquilo, mas uma hora vai acabar. Esse sinal é por quem acredita no anticristo? É isso? Esse sinal dizendo que acredita nele? Sim, É se isso? você deixar ele carimbar em você, beleza. Ou, vamos botar chip. Né? Vamos colocar na testa. Antigamente falava que era o mouse e a tela do computador. Porque você está com a testa de frente com a tela e você tem o mouse na mão direita. Ó, sinal da besta. Depois saiu, era o sinal, era a margarina. Que a margarina foi uma das primeiras a colocar o código de barras. Então, tem até filme que o camarada tem um código de barras no braço. Né? Gente, não se preocupem. Se hoje colocar uma determinação no nosso país dizendo todo mundo tem que colocar chip, sem problema. Olha a facilidade que você vai ter. Não vai precisar mais carregar cartão, carregar dinheiro, não carregar mais nada. Tudo por causa do chip. Esse chip não vai interferir em nada na sua questão espiritual. Por quê? O anticristo já está reinando? Não. Agora, depois que a igreja já foi e você ficou com o chip... O problema é depois, né? Entendi. Então, a decisão é sua. Se você tem certeza e plena certeza da salvação, que quando Jesus vier você vai subir arrebatado, pode pôr o chip, porque o chip só vai funcionar depois da hora que o anticristo começar a reinar. Mas ninguém Só sabe depois do como- arrebatamento. Mas ninguém sabe como vai ser esse chip, né? E ninguém sabe também quando será o arrebatamento. Fica a dica. Então, aí como disse o irmão uma vez para mim, quando eu começava essa questão do chip, ele falou, tá vendo? Isso aí é sinal do anticristo. Eu não vou permitir colocar. Eu falei, eu não ligo. Como não liga? Eu falei, só vai funcionar na hora que a igreja for arrebatada. Quando você é arrebatado, o chip fica. Agora, se você não tem certeza, aí é melhor não colocar. Porque vai que na hora, né? Vai que é esse sinal. Vai que, né? Gente, pode ser chip? Pode, aí na tecnologia de hoje. Mas tem muita coisa ainda por rolar. Tá? A tecnologia avançou no ponto do chip, mas ela pode avançar mais. Pode surgir outras coisas até. Como na época, os irmãos, eu lembro que chegava a pregação, os irmãos diziam, não compre nada com código de barras. Agora você compra até Bíblia com código de barras. Não é? Porque é o sinal do anticristo? Não, mas tudo está caminhando para ser. Um exemplo disso, quem tem Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, celular, está ajudando o anticristo. Por quê? A facilidade para te encontrar. GPS. Agora imagine, tira isso tudo, coloca num chip ou faz uma embutir na sua cabeça. Olha que coisa chique. Fica fácil de localizar a pessoa. Deu para entender? Tudo está caminhando para que o governo do anticristo funcione. Um exemplo agora aconteceu esses dias que o Bolsonaro foi na Argentina e já tentou fazer ele tem uma ideia, um projeto de fazer um dinheiro único. Uma moeda única. Qual é a ideia? É como eu ouvi o ministro da Fazenda dizendo, daqui até 20 anos, serão 5 moedas no mundo. Ele falou assim, essa é a projeção daqui 20 anos. Só que a gente sabe que essas moedas vão fazer parte do quê? Do governo do anticristo. Então, se você não tiver a marca dele, você vai passar necessidade. Por quê? Você não vai ter como comprar. Não é? Como, por exemplo, existe um lugar que agora só aceita cartão. Se você não tem cartão de crédito, nem tem empresa, você só aceita cartão de crédito. Você fala, eu não tenho, quero pagar dinheiro. Não, a gente não aceita dinheiro. Então, beleza. Não será obrigado a ter
aceitar. Tem uns bitcoins agora, né? Como assim aceitar? Tipo assim, o chip, por exemplo, não é obrigado a aceitar. Ah, se Mas você não qualquer aceitar, coisa, você né? morre. É. Então aí é Mas bênção. morre de fome ou morre Morre de fome, morre de sede. É verdade, morre. Não, porque eu achava, tipo assim, desde criança cuidar, se você não aceitar, eles vão te matar. Tipo assim, mais ou menos assim, ou você aceita essa marca ou você morre. No primeiro terá um período Tá? de paz, ele vai ser amigo de todos. E muitos cristãos vão cair na lábia dele também. Por quê? O cara é top. Vai ser um cara assim que vai ser amigo de todo mundo, um cara assim que consegue ganhar o amor de todo mundo. Não pense que o anticristo vai chegar e já botando o negócio para quebrar. Não! Todo mundo vai amar ele. Ele vai chegar como um anjo de luz. Ele já foi anjo. Ele sabe como tratar. E aí ele vai dizer, não, você não quer pôr o chipzinho aí? É rapidinho. Hoje você fosse chip, não sei na época que vai ser. Vamos botar um chipzinho aí para fazer o cadastro seu aqui, é uma benção, vamos. Aí você fala, né, porque eu preciso comprar. Mas vai chegar aqui e vai dizer, não, eu não quero. Ótimo, sem problema, você não precisa aceitar. Só que você também não vai comprar. E aí você vai passar fome e vai passar sede. Vocês vão ver isso acontecer já já. Então vamos lá. Chegou o cavalo preto. Verso 6. Ah não, verso 7. E tem outra coisa. E não danifiques o azeite e o vinho. Por quê? São duas situações no planeta. Nós temos duas igrejas no planeta. Tá? Uma igreja que é a Laodiceia e um outro grupo chamado de judeus que agora se tornaram cristãos. Tá? E vocês vão ver esse grupo formando. Então, o azeite e o vinho nada mais é do que esses dois grupos de pessoas que estarão na terra. Então, vai destruir tudo. Mas mantém pelo menos esse grupinho por enquanto. Tá? Vamos lá. Verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Então o que vai acontecer? Esse quarto animal, ele agora vai fechar esse período agora, além de fome, vai ter morte e inferno, que nada mais é do que uma tortura. Finalização de tudo isso nesse período aqui, tá? E aí ele continua. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da Palavra de Deus. palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha só o que aconteceu. Fechou esse período aqui, concorda comigo? Então o que houve agora? Vai acontecer o... Mas espera aí, aqui já começou a morrer crente? Já, mas o arrebatamento já aconteceu? Não. O segundo? Não ainda. Então essas pessoas que estão morrendo vai parar onde? Vamos lá. Não. Terceiro. O que era o terceiro céu? Paraíso. Acontece que o paraíso, ele... Se eu tiver que apagar, precisa uma lousa maior. Mas vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou tentar modular o céu para vocês entenderem, mas não é desse jeito, porque isso é terreno. Lá na glória é diferente. O que acontece? Você tem aqui, vamos imaginar assim, terceiro céu, ok? Todo mundo estava lá embaixo, lá, certo? No paraíso. Todo mundo contente, feliz, esperando o arrebatamento. De repente, toca a trombeta, a notícia que vem para todo mundo aqui dizendo, vamos descer, porque agora é hora do arrebatamento. Todo mundo vai descer para a terra, vai passar o segundo, o primeiro céu, chega na terra, ressuscita, é transformado e sobe para o quarto céu.
quarto céu. E quando a gente viu no capítulo 4, olha certinho, capítulo 4, quarto céu. O que acontece? Você tem, o que João vê primeiro? Já esqueceram? Tronos. No quarto céu. Nesse quarto céu tem um trono. Trono de quem? O trono de Deus. E também tem os tronos dos 24 anciãos que estão em volta desse grupo. Beleza. João então percebe que a igreja saiu daqui e foi parar na frente do trono. Certo? Porque agora estarão diante de Deus. E eles vão receber os seus galardões, tá? A gente chama aqui céu dos galardões. O que ocorre agora? O terceiro céu ficou vazio. Não tem ninguém. O problema é que começa a acontecer mortes aqui de cristãos que não aceitaram o sinal do anticristo, estão morrendo de fome, estão passando situações difíceis, está tendo luta, está tendo espada, estão morrendo. Mas ainda terá o segundo arrebatamento. Se morreu, a alma se retira, concorda comigo? Se retira, vai para onde? São cristãos. Estão lutando pela palavra. Eles vão para onde? Terceiro céu. Por quê? Para chegar aqui, tem que ser arrebatado. Por quê? Tem que estar num corpo glorioso. Por quê? Você vai ter que se apresentar diante de Deus. Se você chegar com esse corpinho aqui diante de Deus, já era. O salário do pecado é? Já era, meu filho. Então precisa estar num corpo glorioso. O apóstolo Paulo deixa claro para nós, esse corpo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade, ou seja, não será mais corrompido. Agora poderá chegar no quarto céu. Então as almas estão chegando aqui. E o que João vê, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. É como se ele estivesse olhando aqui, o altar, ou o trono ali, próximo ao altar. Ele está dando uma olhada, mas o que ele está vendo? O espaço aberto que existe para o terceiro céu. Então ele consegue, por exemplo, imagina que eu estou no quarto céu, eu olho daqui, o espaço debaixo do altar, eu vejo quem? As pessoas que estão no terceiro céu. Você imaginou? Você já está no quarto céu com um corpo glorioso. Vamos imaginar, você subiu, mas o seu colega, o seu irmão, o seu companheiro de ministério ficou. Mas agora você pode ver ele no terceiro céu. E você pode dizer, aleluia, pelo menos você venceu. A alma está ali. E aí eles dizem o seguinte, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então o que acontece? Eles chegaram lá e estão pedindo justiça. Senhor, nós fomos mortos por causa da tua palavra. Senhor, vinga-nos. E aí o Espírito diz para eles, vocês vão ficar aí, vocês vão repousar, pode vestir essa roupinha branca, tá? Fica tranquilo aí que logo, logo vai acontecer os 3 anos e meio da grande tribulação, que é justamente o vingar de Deus contra o anticristo. Por quê? Porque lutou contra os que ficaram. E Deus vai fazer justiça acontecer. Deu para entender? Então a visão que ele tem, ele está no quarto céu, mas ele está enxergando quem está no terceiro céu. E eles ainda não podem subir para o quarto, porque eles precisam ser arrebatados. Então vamos lá. Verso 12, né? Isso. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha que interessante. O que João está vendo agora é o que vai acontecer basicamente agora nesse período. Por quê? Vai acontecer daqui a pouquinho a queda de meteoros sobre a terra, a queda de grandes pedras sobre a terra, a tal ponto como houve a extinção dos dinossauros, será semelhante. O impacto do meteoro vai fazer com que haja um levantar de poeira que vai cobrir todo o céu, escurecendo. O dia vai ser noite. Acabou a luz. Então haverá um período de trevas sobre a face da terra. Então haverá tremores, haverá destruição de ilhas, lugares. Vai haver uma destruição total. Imagine um meteoro caindo sobre o mar, verá um tsunami gigantesco varrendo todas as áreas que são próximas às áreas marítimas. Um exemplo disso, Sorocaba vai ter mar, tá? Então quem ficar vai poder ir na praia logo, tá? E vai estar fresquinho, porque não vai ter sol para queimar. Então vai ocorrer um impacto sobre a face da terra, destruições vão começar a ocorrer já no planeta. E isso nós vamos chamar da grande tribulação. Por quê? Essa igreja foi arrebatada. Então agora quem ficou aqui, Filho de Deus, já era. Por quê? O período gentil fechou. Deus abriu a oportunidade aos gentios. E esse é o segredo de Deus. Ele abriu essa oportunidade. E o problema é que já se passaram mais de 2000 anos e haverá o arrebatamento da igreja. Deus ainda vai esperar mais 3 anos e meio para que as pessoas se arrependam. Após o segundo arrebatamento, babau. Quem foi, foi. Quem não foi, já era. Porque agora Deus vai se voltar agora somente para os judeus. Agora a volta de Deus é para os judeus. Por quê? A oportunidade foi dada aos gentios. Aceitou, aceitou. Não aceitou, já era. Então, dica que eu dou: se ficar, morra nos 3 anos e meio primeiro. Não é se matar, não. Não, morra pregando o evangelho. Saia para a praça. Não aceite nenhum sinal da besta. Passe fome, passe sede. Morra de fome. Vai ser enterrado no deserto. Para quê? Para que você possa ter o direito de subir ao 3º céu. E Então, ter a oportunidade de chegar na glória. O tempo do gentil acaba no 5º selo, então. Já fecha aí. Aí alguns dizem: mas aí não vai sobrar assim. Gente, depois de tanto tempo, nesses 3 anos e meio, ainda não se converteu? Como disse o pastor uma vez: ou se converte ou morre. Já era. Não tem o que fazer. Declaração de imposto de renda. Então vamos lá. Capítulo 7 agora. Agora vamos para esse grupinho aqui. Tá? Já tem gente achando que só eles vão. Vamos lá. Capítulo 7. Deu para entender até aí? Tranquilo? É porque assim, o difícil é você entender esse período de 7 anos. E tudo que vai ocorrer aqui. Esses fatos que vão ocorrer aqui, João vai dar mais detalhado. É como se ele tivesse feito um resuminho do que vai acontecer. Nesses 6 selos aí. É o 7º selo agora, né? Não. É o 6º selo que foi, né? O 7º selo é só no 8º. 7º capítulo 8. Tá. Então foi o 6º, né? Isso, no verso 12, 6º selo. Então ainda vai abrir o 7º selo. Então ele fez um resumo do que vai ocorrer. No 7º selo, é como se abrisse de novo um espaço para mostrar o que vai acontecer também nesse período, agora com mais detalhes. Tá? Então vamos lá, capítulo 7. E depois destas coisas, que coisas? Que coisas?
Essa turbulência que ele viu até aqui no finalzão, ele diz assim: vi 4 que estavam sobre os 4 cantos da terra, que são aqueles 4 anjos, 4 animais que ele viu lá no começo, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Você imagina aquele tempo sem vento nenhum. E viu outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Lembrando que lá, quem que liberou os cavalos? Quem liberou os cavalos? Jesus, porque ele quer ver você. Quem liberou os cavalos? Não acredito. Quem liberou os cavalos? Ah, foi os animais. Ainda falava, João, vem e Foi os vê. animais. 4 animais. Vem e vê. E Quem que liberou os animais? As 4 criaturas. Os 4 seres viventes. Os 4 seres, os 4 animais que estavam lá. Não, os 4 animais, são os 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra. Olha lá. 6 e 1. Por exemplo, 6 e 1. E havendo o cordeiro aberto o selo. O cordeiro faz o quê? Abre o selo. Abre o selo. Ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. Aí no segundo selo, no verso 3, aí aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Ou seja, quem está liberando isso tudo são os 4 animais, que são os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra. É eles que liberam. Por quê? Eles é que mantêm, vamos dizer assim, um equilíbrio ecológico do planeta. E a gente está sempre interferindo. Sempre, sempre. Mas eles que tentam manter pelo menos o padrão básico para que o homem consiga sobreviver. Desde a órbita da Terra. Eles que estão cuidando. E aí o que vai acontecer? Agora João está vendo que os anjos, agora sobe um outro anjo dizendo para os 4 anjos: deixa eu passar, porque eu preciso selar. Olha o que ele diz. Verso 3, do 7, capítulo 7. E dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados. Eram 144.000 assinalados. Gente, se eu fosse você, eu já marcava grifado Eu aí, vou ó. marcar aqui mesmo. De todas as Tribos dos filhos de Israel. Alguém aqui é judeu? Não, graças a Deus não. Ou seja, vocês não serão assinalados. Por quê? É somente das tribos de Israel. Então é o povo judeu. Deus vai escolher entre esse povo homens virgens. Tá? Homens virgens. E uma vez a irmã falou assim para mim: não. Ah, pastor, então Jesus vem logo. Perdão, filho. Porque para achar homem virgem hoje está difícil. Vamos lá, verso 5. Da tribo de Judá, havia 12.000 assinalados. Da tribo de Rúben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Então é só tribo. Só da tribo. Então são o povo judeu. Agora vamos dar uma pausa aí. Vamos lá para o capítulo 14. Vai voltar depois. Calma, eu vou voltar. Calma. Parando aí mesmo. Nós estamos É porque é a continuação dessa parte. Lá no capítulo 14. Vamos lá, pai geral, vamos lá. Bora. E olhei, verso 1. 14, verso 1. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com sua harpa e cantavam com um cântico novo,
diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Gente, esquece aquela história, por favor. Que como caiu os anjos do céu que cantavam, agora a igreja vai tomar o lugar deles. Esquece isso. O lugar dos anjos já foi ocupada. Ou seja, houve aquele espaço, mas Deus, logicamente, já supre todas as coisas. Nós não vamos tomar lugar de ninguém. A igreja, ela tem um lugar especial. Ok? E muita gente fala, porque, tá vendo? Nós vamos cantar um cântico novo. No lindo coral. Só se você for judeu e virgem. E homem. Tá? Então não invente moda. Vamos lá. Diz assim, os 144 mil foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. E estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, o que Jesus fez? Ele olhou para a terra, ele viu um grupo de judeus perfeito, 144 mil virgens. E ele falou, não, eu quero esses caras aí para ficar comigo, porque eles vão cantar um cântico novo que só eles sabem. Então, aonde Jesus vai, eles vão cantando atrás. Então, você imagine que coisa linda que vai ser isso. E eles são irrepreensíveis. Deu para entender? Tranquilo? E tem uma outra igreja por aí, não chama nem de igreja, uma outra seita, que fala que não, que tem os 144 mil, é esses que vão morar no céu. Aí fala que tem um que mora lá não sei aonde, o cara é casado, tem 3 filhos. Não dá pra entender. Entra no site dele e fala assim, sou um dos 144 mil. Daí você faz fama. Rapaz, mas só uns. Mas vamos lá. Deu para entender? 144 mil? Sem problema. Aí você fala assim, mas por que Jesus vai fazer isso? É do gosto dele, ele faz como ele quer. Concorda? Não só homem que vai ser salvo nesse período, mulher não? Não. Dos judeus. Homem será os 144 mil. Judeus. Agora temos a igreja de Sé. Então, judeus são os homens, Os 144 homens, mil. 144 mil. Logicamente, aqui tem a igreja que ainda está, por quê? Ainda está dentro do período gentílico. Ou seja, esse período é gentil. A salvação ainda é para os gentios. Jesus abre uma exceção por esses 144 mil que são íntegros. Fala, eu quero essa turma para mim. Que só são homens. Que só são homens. Essa igreja de Odisseia, só para não ter dúvida. Aqui Não tem uma entra mistura. judeu aí, então, Não, ou entra. é diferente. Uma coisa são os judeus, que são Odisseia esses são os homens, cristãos. e outros são os cristãos que estão aqui na igreja que ficou. Ah, sim. Tá? Só que eles estão na terra. E eles também precisam o quê? Subir. Ser arrebatados. Porque não dá para ir só a alma. Para chegar diante do Senhor tem que estar num corpo incorruptível. Então vamos lá. Verso 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia Verso contar. 9 da onde? Do capítulo 7. Desculpa. Desculpa. Vai perdoando. Capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Olha que interessante. Ele fala assim, depois dessas coisas. Por quê? João estava olhando o que o anjo estava fazendo sobre a terra, ok? Ele viu lá a marcação. Agora ele vê um novo grupo, principalmente aqui. E ele diz assim, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro.
E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então quer dizer que eles estão agora diante do Senhor. O que aconteceu com eles então? Saíram e chegaram no... Então quer dizer que já houve um... Deu para entender? Então ele diz lá. Dizendo amém. Dizendo amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Amém. Então o que acontece? Esse povo agora, que estava aqui na terra, ficou lá no céu uma parte, agora todos foram arrebatados e agora vão fazer parte desse quarto céu, ok? Então eu posso dizer que a igreja está completa? Se a noiva está completa, o que precisa acontecer? O casamento. Ótimo! Então o meu grupo vai passar para onde agora? Que vai ocorrer as bodas. Está vendo como que tudo isso está acontecendo? Então quer dizer, quando essa igreja chega lá, agora vai ocorrer as bodas no céu. Ok? Agora terá o casamento. E o lugar, eu falo para vocês, é lindo. É demais. Pena que só deu para ver uma parte. Mas amém. Mas vamos lá. Verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo... Ah lá, vamos lá de novo. Quem era o ancião? Poderia ser. Podia ser qualquer apóstolo, qualquer patriarca, ou o próprio João. E também é apóstolo. E também é apóstolo. Me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Olha só que interessante. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Nem o sol, nem a calma alguma cairá sobre eles. Ô pastor, volta um pouquinho. Quem está perguntando e quem está respondendo? Eu não aqui, velho. Não, quem está perguntando é o ancião. Poderia ser o próprio João. Quem está respondendo é o João. Eita. O João está respondendo. É. Mas João sabia que era ele? Não, né? Eu acho que não. Por quê? Vai ser diferente. Muda, né? Porque Esse rostinho que você vê aqui na terra não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Obrigado, Senhor. Amém. Olha lá, verso 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Cuidado quando você ouve essa expressão. Irmão, Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Amém? Ah, ficar esperto já, né? Porque vai enxugar as lágrimas de quem? Quem morreu. Isso. Deixa eu só pegar aqui agora. Isso. Essa parte, como nós lemos aí, a visão dos mártires na glória, ela é igualzinha o capítulo 19. Vamos abrir o capítulo 19. Não se preocupe que a gente vai voltar depois. Por favor. Lembra que João está vendo a multidão, certo? Estão diante do Senhor. O Senhor já está dizendo para eles que agora eles vão trabalhar no templo, durante o dia e durante a noite. Essa é a terceira função que surgiu. Porque a primeira era o que mesmo? Primeira função, galardão, qual vai ser? Segundo. E o terceiro agora? Servos dentro do templo. Quem ficou na tribulação vai ser servo dentro do templo. Mas já está na bênção.
Mas o melhor é aquele que participa do primeiro arrebatamento, como diz o Apocalipse. Depois dessas coisas, lá no capítulo 19, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Que agora está todo mundo junto. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que lhe dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós todos que temeis, tanto pequenos como grandes. Ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, a grande tribulação chegar, o povinho de lá, estamos nós esperando, agora vai se juntar junto conosco, nos tornamos a noiva, e agora vai haver as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos... Então, vai depender de você. E outra coisa que todo mundo diz assim: irmão, lá no céu vai ser tudo igual. Não. Está dizendo que vai ter grandes? Está dizendo que vai ter pequenos. Então vai ter pessoas que terão um cargo maior, cargo menor, um cargo menorzinho ainda. Por quê? Mérito por cada coisa que se faz aqui na terra. Meu irmão, entenda, a tribulação que você passa aqui nada mais são do que provas que você estará passando para ganhar galardões no céu. Então, quanto mais luta, mais prova, mais galardões você vai ter. Por quê? Você hoje, alguém aqui morre por ser crente? Não. Você acha justo você ganhar um galardão igual aquele que morreu no meio da arena sendo comido por leão? Não. Vocês já estão dizendo que não. Isso é verdade. Então, Deus ele vai garantir que isso tudo ocorra. Por quê? Há pessoas que fizeram muito mais. Não estou dizendo que não é possível ganhar mais também. É possível. Então, glorifica a Deus pelas lutas e pelas provas. E como você sair assim, como você comporta nela, né? Não é só Sim. Adianta ficar reclamando a vida toda? Vai chegar lá e falar: filho, você vai lá para o fundo da fila, tá? Mas glorifique porque chegou. Amém. Agradece que foi. Verso 9. E disse-me, verso 9: Escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que acontece? Por isso que eu falei que a comparação do capítulo 7 com o 19 é o mesmo. O que está acontecendo? Chegou todo mundo agora no quarto do céu, está todo mundo adorando. Agora o Espírito de Deus está dizendo: vocês chegaram agora às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que vão participar dessa ceia. E vai ser tão lindo, porque nós vamos sentar naquela mesa e Jesus vai dizer: lembra que eu disse que não tomaria mais do vinho aqui que vocês tomaram na terra, até que vocês chegassem para que eu tomasse junto com vocês aqui na glória? Então vocês imaginem que naquele dia nós vamos tomar essa taça de vinho com Jesus nesta glória. Ele não tomou mais até que a gente chegue lá. Ai, Deus. Vai ser lindo? E Jesus ainda disse: vocês vão estar assentados, eu vou servir vocês. Ele vai servir a cada um. Irmão, não é à toa que os 24 anciãos já pegam a coroa, já jogam para o Senhor. Nós não somos dignos disso.
Mas ele é capaz de te abraçar e dizer, claro que é, você venceu, passou tribulação, passou luta, nunca murmurou, nunca reclamou, nunca ficou irado, nunca falou mentira. Ai, Jesus, misericórdia. Não é? Não é o 144 não, hein? Você já com medo. Já estou com medo. Se fosse pelos nossos méritos, Meu Deus. jamais chegaríamos naquele Nem como lugar. servo. Mas uma coisa eu digo, hoje sou melhor do que ontem, e amanhã serei melhor do que hoje. Essa é a nossa função, Me ajuda. esse é o nosso desejo. Não vá retrocedendo, mas vá crescendo. Se você retroceder, tem um hino da harpa que fala assim, guarda o contato com o teu Salvador. Para quem estuda elétrica, vai entender. Se eu tenho aqui uma fonte geradora, eu tenho aqui uma bateria, eu pegar o fio, quanto mais próximo eu tiver da bateria, mais iluminação eu tenho. Mas se eu começar a distanciar, o que vai acontecer com essa lâmpada? Ela vai enfraquecendo, porque vai criando uma certa resistência até perder o contato. Então, quanto mais próximo dele, mais a sua luz brilha. Eu posso estar a 1 milhão de quilômetros dele, mas amanhã eu estaria a 999 milhões de quilômetros, mas eu vou chegar lá. Deu para entender? Cada dia é um passo que você deve Sempre melhorando, dar. né? Quando eu vejo, por exemplo, um velório de um cristão, eu posso dizer, Deus já acabou com a escada. Ele falou, vem cá. Tá mais próximo. Então nós temos que glorificar por aqueles que realmente vão, crendo no Senhor, porque já está garantido. Mas Ainda não, né? só Cristo na causa. Capítulo 8. Na batalha. Capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, Agora o fez 7º. silêncio no céu, quase por meia hora. Não sei se ele tinha relógio lá, mas a sensação que ele teve foi por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Que orações são essas? Que orações são essas? Vamos ler então. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante De Deus. e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para... Então, aberto o 7º selo, o anjo chega diante do Senhor com as taças, cheio das orações dos santos da onde? Que estavam na grande tribulação. Ele vai vingar, né? É que A eles oração, pediram, ela será respondida. foi o momento que eles pediram vinga no Senhor, Que eles clamaram, lembra que eles clamaram aqui? embaixo do trono, né? Pediram ao Senhor, Senhor, vinga-nos. A oração agora será respondida. O que é interessante, porque sempre Deus faz assim. Ele nunca responde a hora que você quer. É a hora que Ele deseja. E o tempo dele não é o seu tempo. Então, tenha paciência. A oração vai ser respondida. Então agora os anjos tocarão a trombeta. Verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, e misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi Queimado. Olha só que interessante. A igreja foi arrebatada. Então agora aqui, quem ficou que se lasque. Por quê? Vai descer meteoros sobre a terra. Quando ele diz assim, ó, e foram lançados na terra saraiva e fogo. Quer dizer, está vindo o que do espaço? Meteoros. O que é Saraiva? Saraiva é pedra de fogo. E o interessante que, não sei se vocês já
viram as notícias, a NASA ela mandou um robozinho lá para um meteoro que ele tem risco de colisão com a Terra. E eles estão tentando ver de que ele é feito, para ver o que é possível ser feito, se caso ele se aproximar demais, desviar ele da rota. E, fora isso, a China também já está num outro meteoro que também tem grande risco de vir para o planeta. E quando você olha para o espaço, nós estamos muitas vezes passando pelo cinturão de meteoros. Cada período de tempo, nós passamos por esse cinturão. Então, o que a gente acaba deduzindo? Não sei se será dessa forma ou se Deus vai mandar de algum outro lugar. Que existe uma outra estrela que está para explodir em alguns milhões de quilômetros do nosso universo, milhares de quilômetros, que está para explodir e é possível que atinja o nosso planeta, a radiação e tudo mais. Então, o que pode acontecer? Vamos imaginar que o planeta passe por esse local justamente nesse período e comece a entrada de meteoros. E automaticamente, se você parar e ficar olhando para o céu, se você tiver esse tempinho, parar para ficar olhando para o céu, principalmente agora nesse mês de junho, julho, agosto, parece que depois tem em outubro e novembro também, você vai ver muito meteoro descendo, né? Ou pelo menos as estrelas cadentes que as pessoas chamam, que nada mais são pedras que estão entrando no planeta, só que elas se desintegram. Só que essas pedras serão gigantes e vão descer sobre o planeta. Por quê? Porque Deus agora vai se vingar pelo que fizeram aos seus servos. Ok? Então vamos lá. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. O que ele fez? Contaminou por completo o mar. Se a água como se tornasse em sangue, é como se ela tivesse poluída por completo. O que vai acontecer com esses animais? Você imagine a situação. Eu falo sobre isso, acho que no terceiro livro, né? Do Jorge Ben, que eu conto que a hora que eles passam pelo mar, o cheiro de podridão que está terrível, que é um período da grande tribulação. Melhor ilustração do Apocalipse. Indico. Se você puder, leia, tá? Baixe na internet, rapidinho, você usa o celular. O tempo que você tiver perdido, vai lá. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Por quê? Caiu um meteoro no mar, vai ter o quê? Tsunami. Certo? Então vai varrer uma grande área dessa região. Que região vai cair? Só Deus sabe. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas, porque tornaram-se amargas. Tem uma série na Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, se vocês puderem me ajudar, que fala sobre um meteoro que está para vir à Terra. A NASA tenta esconder de tudo quanto é maneira. E o nome desse meteoro é Absinto, porque eles sabem que virá. É o que vocês assistiram, né? Aí tem um cientista lá que ele vai tentar fazer o desvio, mas não consegue desviar essa rocha. Ela está vindo para a Terra. Então, e já colocam esse nome, porque a presidente que está na época dos Estados Unidos, nessa série, ela fala, porque é o que está acontecendo em Apocalipse, vai acontecer. A gente vai tentar desviar, mas não vai conseguir. Então, por quê? Porque vai acontecer. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. O que vai acontecer? O que nós vimos aí, já caiu quantos meteoros? 3 gigantes, fora a chuva de Saraiva. Com essa queda de meteoro, como eu falei, a poeira que se levanta é gigantesca. Ela vai cobrir o planeta. O que os cientistas falam na época dos dinossauros é a mesma coisa. Quando houve um impacto ali próximo do México, além do maremoto que levantou, né, o tsunami que se levantou, o impacto e a poeira que ela causou, e fora também, porque são não sei quantas toneladas de TNT, que é como se fosse,
E há uma destruição completa do lugar. Então é uma explosão. E é perigoso até atingir a placa tectônica. Atingindo a placa tectônica, vulcões vão aparecer. Então a erupção vai acontecer, a fumaça vai tomar conta do lugar, então haverá escuridão total no planeta. Então você imagina esses dias de escuridão. Aí tem uns boca aberta no YouTube que falam, haverá 3 dias de escuridão no planeta. Já era para ter acontecido, acho. Já era para ter acontecido. Aí você vai ver, acho que o vídeo foi até arrancado do ar. Vai ter 3 dias de escuridão, porque está na Bíblia, mas não mostra onde, como, de que forma. Mas ele teve a revelação. É duro, come banana antes de dormir, aí acontecem essas coisas. Verso 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes de trombeta dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Quantos ai tem ainda? 3. Então, ainda vai tocar outras trombetas. Então a coisa vai ficar mais apertada ainda. Por quê? Agora no capítulo 9, vocês vão ver o que Deus vai fazer após o café. Ai. Misericórdia.